Em 19 de julho de 1894, nasceu um engenheiro estadunidense, Percy LeBaron Spencer, em Hawley. Um dos utensílios de cozinha que existem em bilhões de lares do planeta para aquecer alimentos, além de inventar comida, fazer pipoca, brigadeiro, lasanha, bolos e muito mais, você deve tê-los preparado muito rapidamente no micro-ondas. No entanto, este não foi o uso original da radiação de micro-ondas. As micro-ondas, também conhecidas como magnétrons, começaram a ser mais pesquisadas e produzidas por cientistas britânicos na Segunda Guerra Mundial com a finalidade de detectar aeronaves inimigas. Um sinal é emitido e essas ondas são refletidas pelo objeto detectado. Por sua vez, esse eco é detectado pelo radar do inglês Radio Detection and Reading. E desta forma, eles não apenas descobriram a posição do objeto, mas também sua forma, velocidade e direção do movimento. Um forno de micro-ondas, ou simplesmente forno de micro-ondas, é um utensílio de cozinha que aquece alimentos por meio de aquecimentos elétrico, onde a radiação é utilizada para aquecer moléculas polarizadas nos alimentos. As micro-ondas aquecem os alimentos de forma rápida e eficiente, porque a excitação externa é relativamente uniforme, mais do que a maioria das outras técnicas de cozimento na cozinha. Um forno utiliza eletricidade na forma de corrente alternada, alta e baixa tensão, que é convertida em corrente contínua por um circuito formado por um transformador de diodos e capacitores. A corrente que chega do transformador pelo tripreto é utilizada para alimentar o magnetron, válvula eletrônica responsável por gerar energia no micro-ondas. O magnetron é cercado por dois ímãs, cujo objetivo é fazer com que os eletrões girem em alta velocidade ao redor da pequena cavidade da placa polar. Por sua vez, essas cavidades atuam como bobina e capacitores em paralelo, formando um circuito ressonante sintonizado em 2450 MHz. Assim, conforme os eletrões se movimentam, ondas são induzidas nessas cavidades e vão se somando até serem emitidas com altíssima intensidade, aproximadamente 900 watts. Mas a questão é, como surgiu esse dispositivo que se chama micro-ondas? A primeira coisa que você precisa saber é que o forno de micro-ondas foi descoberto por acaso. E para entender a história, vejamos algumas curiosidades de micro-ondas. Desde a descoberta do fogo pelo Homo erectus em 1.300.000 anos atrás, ele foi chamado de uma nova forma de preparar alimentos. As micro-ondas usam energia eletromagnética para agitar as moléculas de água nos alimentos, criando o calor necessário para cozinhar. Essa energia é gerada por um tubo de elétrons chamado magnetron. Vamos aprender sobre a história dos fornos de micro-ondas. A ideia de colocar alimentos no micro-ondas nasceu em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o engenheiro americano Percy Spencer trouxe o aparelho para casa e encontrou uma barra de chocolate que trazia no bolso, começando a derreter. Embora não sentisse o calor, o engenheiro sabia que
as micro-ondas produzem calor. Então, ele pensou que o chocolate havia sido atingido pela radiação que vazava do tubo. Percebendo o potencial dessa válvula eletrônica, Percy Spencer resolveu testar o aparelho e realizou diversos experimentos, como colocar grãos de milho dispersos onde eles explodiram em 1 minuto e um ovo cru que explodia. Após experimentos, a empresa do engenheiro criou o primeiro forno de micro-ondas comercial, chamado Gamma Radar, que tinha tamanho semelhante a uma geladeira. Ele tem 1 metro de altura e pesa 340 quilos, inicialmente. Os equipamentos eram adquiridos principalmente por restaurantes. Foi até 1952 que o primeiro forno de micro-ondas doméstico foi produzido. Mais tarde, muitas outras empresas entraram no mercado e por algum tempo a maioria dos sistemas foi construídos por engenheiros militares que já estavam relativamente familiarizados com a operação dos magnétros. No final dos anos 1970, a tecnologia melhorou a ponto de os preços caíram drasticamente, muitas vezes referido como fornos elétricos ou nome fornos de micro-ondas. Foi posteriormente padronizado na década de 1960. Em 1986, cerca de 25% dos lares americanos possuíam um micro-ondas, uma grande mudança em relação a 1971, quando apenas 1% dos lares americanos possuíam o aparelho. Existem alguns materiais que devem ser cuidados. Por exemplo, os líquidos podem ficar muito quentes quando retirados do forno e causa queimaduras. Recipientes herméticos e alimentos podem explodir dentro do forno devido à pressão, como aconteceu na primeira experiência antes do advento dos eletrodomésticos. Assim, como nos fornos convencionais, os produtos aquecidos por muito tempo podem pegar fogo. Objetos de metal, incluindo papel alumínio, não devem ser usados no micro-ondas porque o metal pode criar faísca dentro do forno.